Você tem dificuldades em dar feedbacks aos seus colaboradores? Sempre parece que é aquela reunião destrutiva onde só são ditos coisas negativas e que no final das contas não melhora o desempenho e ainda a pessoa sai desmotivada? E você, por causa de tudo isso, evita até dar feedbacks? Prefere nem falar sobre isso? Pois então, se você tem essa dificuldade, fique até o final deste vídeo, pois eu vou trazer para você 8 insights poderosos que são aplicados pelos meus alunos, por outros empresários e por mim, que dão muito certo. Pois muitas vezes essa reunião só fica pesada desse jeito porque faltou uma comunicação assertiva desde o início. Mas antes de começar esta aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu quero começar esta aula desejando a você uma excelente quinta-feira. Seja muito bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria. E te aconselho a pegar papel e caneta para que você possa anotar esses 8 insights poderosos. Então vamos lá para o primeiro? Primeiro insight: alinhamento inicial desde que a pessoa entra a trabalhar na sua empresa. Essa é uma das maiores falhas que eu identifico aqui nos empresários que buscam as nossas mentorias. Eles não alinham já no primeiro dia de trabalho o que se espera desse colaborador. E aí o que acontece? Fica difícil depois cobrar. E como que você deve fazer esse alinhamento? Anote aí que é a nossa segunda dica. Você tem que já informá-lo sobre os comportamentos e habilidades que você espera dele, que você espera que ele desenvolva, que ele tenha, que ele cresça, para ele poder estar ciente do que ele vai ser avaliado. Porque muitas vezes nós falamos em comportamentos e habilidades e nós esperamos que as pessoas saibam ou adivinhem o que nós esperamos delas. E não é assim que funciona. Então, por isso, por mais óbvio que pareça, você tem que falar sim sobre os comportamentos que você precisa que ele tenha e sobre as habilidades. Para vocês terem uma noção, nós já tivemos relatos aqui de empresários falando que a pessoa não usava o uniforme apesar de ganhar o uniforme. E aí, quando eu pergunto, mas quando você fez o onboarding dessa pessoa, o treinamento dela, quando você a contratou, você disse que era necessário ela usar o uniforme todos os dias? E a resposta foi: não, porque eu entreguei o uniforme, já se entende que ela tem que usar o uniforme. Então, é aí que às vezes você começa a ver que não estão alinhado as comunicações. Porque tem empresa, principalmente se é uma empresa do administrativo, a pessoa trabalha no administrativo, não é obrigatório usar o uniforme todos os dias. Fica como uma opção ela usar ou não. Mas tem empresas em que a cultura é obrigatória. E aí, nesse caso, o que você tem que fazer é deixar isso alinhado para todos os colaboradores, desde o momento que você o contrata. Então, tá vendo a importância de você ter ali um checklist com todos os comportamentos e habilidades que ele tem que ter ou desenvolver na sua empresa, para o cargo que ele está e principalmente para os cargos que ele poderá assumir conforme ele vai evoluindo e crescendo? Então, essa é uma dica que vale ouro. Anote aí o terceiro insight: metas e objetivos com um olhar para o crescimento. O crescimento da sua empresa e o crescimento do seu colaborador. Muitas vezes, as empresas alinham essas metas e objetivos de uma maneira mais macro, focando o crescimento da empresa. E mais sobre isso eu falei ontem, caso você ainda não tenha assistido a aula de ontem, de quarta-feira, assista, que daí eu dou mais detalhes sobre isso, mas esse ponto tem que estar claro também desde que ele entra, tá bom? Então, quando você tem
habilidades e comportamentos alinhados, metas e objetivos alinhados, você não concorda que vai ficar mais fácil a sua vida na hora depois de fazer o feedback? Então vamos lá para o quarto ponto. Seja sempre muito específico e claro. E quando você for específico e claro, trabalhe somente em fatos. Você não trabalha com achômetro, você não trabalha com o que alguém me falou sobre você só trabalha com fatos. E aí você deixa isso de maneira clara, direta, objetiva. Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes a pessoa vai dar um feedback e esse feedback está baseado no que alguém falou, ele não comprovou, ele não tirou a prova. E aí não vai dar certo mesmo, né? Não vai dar certo porque pode ser que não seja bem assim que a situação tenha ocorrido. Então, isso é importante você também ter isso claro e ser realmente muito específico, claro e trabalhar somente nos fatos, tá bom? Quinto ponto, controle suas emoções. Sempre que você for dar o feedback, você tem que controlar suas emoções. Ali é um relato de tudo que aconteceu de certo e de errado, de pontos positivos e pontos negativos. Então, principalmente quando você vai falar dos pontos negativos que devem ser trabalhados, você deve controlar a sua emoção. E aproveitando o gancho do insight anterior, usar os fatos. A tal dia ocorreu um fato X, e por isso eu preciso disso, eu preciso que você desenvolva, eu preciso que você cresça, eu preciso que você estude, que você leia, enfim, você vai trazer o que ela necessita em cima desses fatos, né? Então, sempre fale sem emoção. Porque quando você deixa a emoção de lado, você traz mais o seu lado racional e a conversa flui melhor, tá bom? Sexto ponto, escute também o que a pessoa tem a dizer. Eu geralmente gosto de começar uma reunião de feedback, primeiramente pedindo a ela que ela dê o feedback. O feedback do que ela acha sobre o que ela está fazendo, da empresa, dos pontos positivos, dos pontos negativos. Então, eu gosto de, primeiramente, escutar ela, entender o ponto de vista dela, e aí depois eu começo o meu ponto de vista. E já houve situações em que, após ouvir o ponto de vista da pessoa, pude compreender melhor como que ela estava pensando, e na hora de dar o meu feedback, alguns pontos sofreram pequenas alterações, mas foram alterações importantes. Então, eu gosto de fazer assim. Uma dica que também fica aí para você. Sétimo ponto, faça sempre uma abordagem construtiva dos pontos positivos e dos pontos negativos. E por que uma abordagem construtiva? Porque é o alinhamento de feedback, a reunião de feedback, não é para ser abordado somente as coisas que têm que ser trabalhadas, os pontos negativos a serem trabalhados. É para ser abordado principalmente também os pontos positivos. E aí, quando a gente aborda como um todo, você consegue ter uma abordagem construtiva para que essa pessoa consiga ver o que ela necessita fazer para chegar no próximo nível. Porque a reunião de feedback, ela tem que ter esse contexto. É uma reunião de alinhamento, esclarecimento e de direcionamento para o próximo nível. E aí, quando você segue essa pequena receita de bolo, dá certo. Dá certo porque a pessoa entende o que ela está fazendo de certo e que está muito legal e que ela tem que continuar. Ela entende o que ela tem que trabalhar e ela entende para onde que ela vai. E aí a pessoa sai dessa reunião engajada, sai feliz porque ela entendeu todo o contexto. Então você vê a importância da reunião de feedback. Às vezes as pessoas acham que é uma reunião destrutiva e não é. É uma reunião que vai garantir o crescimento da sua empresa e do seu colaborador. Por isso que quando ela é feita corretamente,
tanto a empresa quanto o colaborador tem aquele desejo de fazer essa reunião, né? E melhor ainda se você tiver essas reuniões já programadas de forma pontual, né? Numa avaliação constante da sua empresa. Tem empresas que fazem avaliação a cada ano, o que eu acho muito pouco, mas vai da regra da empresa. Tem empresas que fazem ela a cada 6 meses, a cada 3 meses. Tem empresas que fazem a cada 6 meses e deixa aberto alguma necessidade de chamar pontualmente, caso haja necessidade de mudança para crescimento ou uma necessidade de alinhamento, enfim. Mas a reunião de feedback, ela tem que ser vista como um ponto muito positivo para a sua empresa e para o colaborador também. E última dica, insight poderoso, acompanhamento. Tem muito empresário, líder, que faz as reuniões, alinha e não acompanha. E você tem que acompanhar, porque se você não acompanhar, como que você vai ter os fatos concretos com data do ocorrido e tudo mais para trabalhar na próxima reunião de feedback? E quando eu falo dos fatos ocorridos com data, não me refiro só aos pontos negativos, aos pontos positivos também. Na hora de você falar para a pessoa, você tem que ter isso. Olha, gostei daquele dia X com o cliente tal, que você teve tal atitude, parabéns, é de coisas assim que nós precisamos, de pessoas que tenham esse comportamento, que tenham esse raciocínio. Tá pegando jeito? Então, se você não fizer o acompanhamento e não marcar tudo isso, como que você vai dar esse alinhamento dessa maneira? E dos pontos negativos também. Só que eu espero que você, quando faça o acompanhamento, esteja com os olhos, com sua mente e até mesmo o seu coração aberto para pegar principalmente os pontos positivos, pois são os pontos positivos que nos guiam e guiam todo mundo a continuar no caminho certo, a ter certeza que vale a pena estar ali, estar crescendo junto com você, tá bom? Então, essas são os nossos 8 insights poderosíssimos que eu tenho certeza que, se você seguir desse jeito que eu te falei, não vai dar ruim, pelo contrário, você vai engajar e motivar mais ainda os seus colaboradores. Você vai ter pessoas que vão querer cada vez mais trabalhar com você, e aí você vai ver um crescimento natural deles e da sua empresa. Pois, como eu sempre digo, ninguém cresce sozinho. E se você chegou até aqui, deixe o seu comentário aí nesse vídeo. Como que foi para você pensar sobre esses 8 insights? Faz sentido? Escreva aí. E antes de encerrar esta aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã, às 7h27, para a nossa próxima aula. Uma excelente e abençoada quinta-feira.